Paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui, né? Agora no último dia do 9º Congresso do DEC dos Homens, aqui em Campina Grande, no Hotel Garden, né? Dessa feita, vamos conversar com o pastor Aurivan, Marinho, que é o pastor ali da Igreja da Estância em Pernambuco, pastor há 35 anos, palestrante, um dos palestrantes com boa relevância aí no meio congregacional. Pastor, primeira pergunta é, o que é que o senhor achou desses 3 dias do Congresso aí dos Homens? Em primeiro lugar, parabenizar a diretoria do Departamento de Homens da nossa denominação pela maneira como tem sido trabalhado e tem sido investido para que esse congresso aconteça. É uma quebra de paradigma. Historicamente, a gente imaginava que só mulheres, jovens e adolescentes poderiam fazer congresso relevante. E nós temos visto os homens fazerem congressos relevantes, com uma boa participação, uma boa adesão dos nossos homens. Isso é muito importante. Com relação ao congresso aqui em si, é para se destacar, sobretudo, a temática. Qualquer proposta que se baseia no Sermão do Monte, ela é por si só relevante, atual e desafiadora. E eu acredito que esse congresso foi um desafio à espiritualidade, à piedade, a um viver cristão, íntegro, santo. E eu acredito que todos aqui foram positivamente confrontados e que nós vamos sair daqui mais desejosos de viver uma vida cristã que seja segundo a vontade de Deus, que seja fundamentada, alicerçada no Evangelho, para que a gente possa vencer os desafios, vencer o dia mau, vencer as tribulações. Então, parabéns pela proposta, né? Uma proposta voltada para a piedade, uma proposta voltada para a espiritualidade, uma proposta voltada para um viver que agrade a Deus. Pastor, no teu ponto de vista, quais os frutos que um tipo de evento, né, desse traz para a vida pessoal, particular e para a vida da igreja em relação aos homens? Na medida em que os homens são pessoal e particularmente desafiados, eu acho que a gente transmite uma ideia que é muito importante. A espiritualidade da igreja, o comprometimento de vida na igreja, tem que começar, sobretudo, com os homens. Para mim, essa é a questão fundamental. Esse congresso está dizendo isso. Que quem tem que encabeçar a espiritualidade da igreja, a santidade na vida da igreja, o envolvimento, a participação e o comprometimento, o discipulado, são os homens. O que é que significa isso na prática? Que os homens devem pastorear os seus lares, devem ser modelo para as suas famílias, devem encorajar suas esposas e seus filhos a uma participação mais ativa na vida da igreja. Que eles devem ser líderes da igreja de Deus, comprometidos. Que eles devem ser modelos para essa sociedade. Então, é bênção você ter adolescentes, jovens e mulheres envolvidos nas nossas igrejas. Mas isso, sobretudo, foi confiado aos homens. E quando isso acontece com os homens, a igreja inteira segue. Amém. Pastor, o senhor trouxe uma mensagem ontem à noite, né, falando sobre as portas, porta larga, porta estreita, e hoje o senhor fechou o congresso falando sobre os fundamentos de uma casa com uma base sólida e o fundamento de uma casa com uma base não sólida. O senhor poderia sintetizar essas 2 pregações que o senhor fez? Então, o conceito de caráter cristão, de justiça, de ética, de religiosidade saudável, de relacionamento, de oração, de vida cristã. Tudo isso que é próprio da chegada do reino, da vinda de Cristo na terra, isso desabrocha como uma flor assim, com todo o perfume, com todo o vigor. E Jesus está querendo que a gente lance mão disso e aplique a vida cristã. De modo que os 2 temas que foram me dados, a partir do verso 13 do capítulo 7, que vai até o final do capítulo, verso 29,
Mateus, né? de Mateus, Sermão do Monte ali, né? Isso, de fato, envolve agora a aplicação. Capítulo 7 de Mateus, do 13 ao 29. Então, essa foi a parte que me coube, sobretudo os versos 13 e 14, e depois do verso 24 ao 27. Essas duas porções da Escritura apontam para um direcionamento. O que significa aplicar o Sermão do Monte? Significa fazer a escolha de realizar a vontade de Deus em detrimento da nossa. Significa fazer a escolha de viver o discipulado com todos os desafios e dificuldades que possa trazer. Uma porta estreita, um caminho apertado. Significa não apenas ouvir, admirar e aprovar o Evangelho, mas significa praticar. Amém. Significa obedecer. Então, em síntese, o que é que nós podemos dizer sobre esses dois sermões? Nós precisamos primar por um cristianismo autêntico e não de aparência, de obediência à palavra de Deus e não apenas de concordar. Um cristianismo que tem um preço de discipulado, de renúncia, de sacrifício, de carregar a cruz, mas que aponta para um destino glorioso, o caminho da vida, o caminho da eternidade, que é capaz de suportar tribulações, capaz de suportar provações, perseguições, todo tipo de desafio que nós sabemos que aparece na vida cristã. E aí o texto nos diz que no final, a gente é testado, seja nessa vida ou no dia do juízo, e a gente subsiste, recebendo do Senhor a aprovação, entrando pelos portões do céu, para gozar a eternidade. Pastor, antes das suas considerações finais, eu gostaria de deixar o meu registro aqui da alegria, né, de ter o senhor aqui, né? Particularmente, eu lhe conheço há 22 anos, né? Congreguei ali na extensão durante 14 anos e tenho uma alegria muito grande de te conhecer e te ouvir. E o senhor terminou hoje a tua mensagem com uma frase que eu anotei aqui. Eu queria que o senhor, nas suas considerações finais, falasse um pouquinho dela. O senhor falou: não basta ouvir, devemos praticar. Parece lógico isso, né? Mas infelizmente é uma coisa que não acontece. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa frase que o senhor falou no último. Olhando ali para o Sermão do Monte, essa frase basicamente significa o seguinte: a gente não pode querer, à luz da ética cristã, apenas evitar ir para a cama com uma mulher que não seja nossa, mas evitar a cobiça, evitar a pornografia. Do ponto de vista do relacionamento, a gente não pode evitar apenas matar alguém, mas evitar ressentimento, mágoa, intolerância, ódio, desamor, indiferença para com o próximo. Do ponto de vista da religiosidade, a gente não pode ser apenas cumpridor de atos externos, como fazer orações, jejuar, dar esmola. A gente precisa fazer isso para a glória de Deus e não para publicizar o nosso nome. É por aí. A gente precisa não apenas seguir a justiça religiosa da maioria dos escribas e fariseus, mas exceder em muito. A gente não pode simplesmente achar que a gente tem que viver nesse mundo, distribuir um folheto, evangelizar. A gente tem que ser o sal da terra e luz do mundo. Amém. A gente não pode simplesmente seguir os líderes. A gente precisa saber onde está o falso profeta e o verdadeiro profeta. A gente não pode juntar tesouro na terra, mas sobretudo no céu. A gente não pode ficar ansioso, preocupado com pão, comida e vestimenta. A gente precisa confiar na providência. A gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o Sermão do Monte é isso. Praticar essas palavras do Senhor é pegar cada uma dessas questões e perguntar: de que maneira eu estou encarando essa cultura que é contrária ao Evangelho, aplicando esses pontos para a minha vida? Esse é o Sermão do Monte. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é a mensagem do Novo Testamento. Isso é a Bíblia. Então, fundamentar o Evangelho
na vida, fundamentar a vida no Evangelho, significa isso aí. Não apenas ouvir e aplicar o quê? Os princípios mundanos. Não, a gente viu ontem à noite. Se quisermos entrar pela porta lá, estreita, tem que deixar de fora o nosso próprio eu, o mundanismo. Não dá para passar numa borboleta giratória, levando a feira, levando a televisão, levando sobretudo o pecado. Você tem que, na borboleta giratória do reino, fica tudo de fora e você passa sozinho. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Prazer.